Olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, o Divino Filosófico, e o episódio de hoje que eu vou falar é sobre o que é a Bíblia, esse livro que é o livro mais famoso da Terra e que é um livro em que muitas igrejas utilizam como base, e é um livro que é muito importante da gente falar. É um livro importante para a história da humanidade, independente se você da sua religião ou se você não tem religião. A Bíblia é um livro muito importante. Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia, ele não é um livro só, tá? Eles são vários livros que foram se juntando aos poucos. Ele foi escrito por vários autores diferentes, né? Mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia ao longo do tempo, durante aproximadamente 1500 anos. Então essa Bíblia que nós conhecemos, ela é um livro que foi escrito durante 1500 anos por vários autores, até que teve um começo, um meio e um fim, fecharam ali e pronto. Ninguém mais escreve nada, né? A Bíblia, ela é dividida basicamente em duas partes, assim, maiores, né? Que é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Primeiro Testamento, ele vai falar de várias histórias da formação por exemplo, a Gênese, que fala da formação do planeta, do universo. Ele vai falar sobre a formação, o homem, como o homem apareceu na Terra, que é a história de Adão e Eva, por exemplo. Vai falar de Noé, e vai contar muito a história do povo também hebreu, né, que são os judeus, né, de hoje. Então, o Primeiro Testamento é essa parte, e o Segundo Testamento é a história da vida de Jesus. Então, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento é a parte de Jesus, né? Os livros que estão na Bíblia, que fazem parte da formação da Bíblia, eles são diversos, né? Então, tem livros que vão falar sobre histórias, né? Como a história de Moisés, por exemplo, que é uma história muito famosa, que Moisés levou o povo judeu, tirou o povo judeu do Egito para achar a terra prometida, e onde se estabeleceu o povo judaico, fugindo dos egípcios. Tem aquela história que abriu o Mar Vermelho, e outras histórias também, que eles ficaram no deserto por muito tempo, e depois montaram as tribos de Israel. Então, a Bíblia tem uma parte que falam de histórias, né? Mas também tem outros livros que, por exemplo, falam de poesias. Tem livros que falam de salmos. Tem livros que falam de provérbios, que são ensinamentos, por exemplo, a parte dos provérbios de Salomão, que são provérbios muito legais, é uma das partes mais legais da Bíblia. Salomão era um cara que, quando ele falou com Deus, ele falou assim: o que você quer? Ele falou assim: não, o que eu quero é sabedoria. Eu não quero dinheiro, não quero mulher, não quero nada, eu quero sabedoria. E aí ele ficou tão sábio que ele conseguiu tudo que ele queria. Mulheres, casamentos, dinheiro, riqueza, enfim, né? E então são histórias, poesias, salmos, tem música, mas o que mais tem é ensinamentos. Ensinamentos sobre como viver a vida, sobre o que é Deus, como respeitar as pessoas, esses mistérios, né? Ensinamentos muito misteriosos, né? E também tem a história da vida de Jesus, né? Que é uma parte muito importante da Bíblia. E desde o nascimento de Jesus, né? A parte que a mãe dele, Maria, engravidou do Espírito Santo. E tem a parte dos reis magos que levaram os presentes para eles. E toda a vida de Jesus até ele ser crucificado, né? Então essa é uma história também. Agora, o grande lance da Bíblia é que ela é totalmente interpretativa, tá?
Cada um tem que ler a Bíblia e interpretar ela de uma forma, da sua forma. E ela é cheia de metáforas, né? Que são palavras que são ditas, mas querem dizer outras coisas, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala, pedis e recebereis. E muita gente fala, não estou entendendo, Jesus, como assim pedir e recebereis? Ah, só vai entrar no reino do céu quem morrer, quem morrer e nascer de novo. Mas eu não estou entendendo, Jesus, como é que eu vou morrer e nascer de novo? Estava, nesse caso, falando da reencarnação, por exemplo. Então, são várias metáforas que tem na Bíblia. E a gente precisa estudar e cada vez mais para poder entender cada vez melhor essas metáforas, né? Porque são ensinamentos muito importantes de como o homem deve viver aqui no planeta Terra. Então a Bíblia é esse conjunto de livros interpretativos que foram escritos por durante anos e anos e anos e anos e anos. Esses livros foram encontrados no Egito, em Jerusalém, no Mar Morto. Existem livros também que não estão... Então, existem várias Bíblias, na verdade, existe a Bíblia do... Porque aí foram fundados o quê? Foram criados religiões, e cada religião vê a Bíblia de um jeito, né? E essas religiões que foram fundadas, na maioria das vezes, foi por quê? Foi para doutrinar, para controlar o povo através da fé. Então as igrejas foram fundadas para controlar o povo através da fé. O povo vivia num... Tem gente que morava em Roma, tem gente que mora na Rússia, tem gente que mora no Brasil, né? No Brasil na época nem era descoberto, mas... Enfim. O povo ele era controlado através dessas religiões que foram criadas. E aí o que acontece? Cada religião e cada igreja criaram leis para controlar o povo. Porque o povo, ele lia a Bíblia, ele via os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Moisés, que são histórias todas verídicas. E tinha muita fé, e acreditava naquilo que estava sendo dito pelo povo, né? O povo falava aquilo. E os governos dessas regiões foram lá e criaram as igrejas, né? Então, por exemplo, eles criaram leis. Cada igreja criou uma lei. Da forma como eles interpretavam a Bíblia, eles começaram a criar leis para o povo. Então, por exemplo, o Papa. O Papa ele é o representante de Deus na Terra. Então todo mundo tem que ir na igreja e ouvir tudo que o Papa falar é verdade. Só que a gente sabe que não é assim. Não é assim. Por quê? Por exemplo, na Bíblia, tem uma parte lá que eles falam assim, que tem que ser dado dízimo. O dízimo é uma parte do seu salário para Deus. E aí o que os caras fazem? Vão lá, inventam uma igreja, criam uma igreja, fala que o Papa é representante de Deus, e fala assim, a partir de agora, gente, vocês têm que dar o dinheiro para a igreja, porque eu sou representante de Deus. E aí tinha gente que ia lá cobrar na sua porta, assim, ó, vai dar o dízimo para Deus, vai dar o dinheiro para a igreja. Muito parecido com hoje em dia, né, gente? Mas isso já acontecia naquela época. Então você... a metáfora do dízimo, por exemplo, se você for interpretar de outra forma, por exemplo, poxa, uma parte do meu salário eu tenho que dar para ajudar as pessoas. Eu não posso pegar todo o dinheiro para mim ser orgulhoso e gastar tudo comigo. Não, peraí. Se vem aqui um irmão, tá precisando de ajuda, pô, se eu tenho condição de ajudar, eu vou ajudar, porque daqui a pouco mais para frente, quem sabe não sou eu que tô precisando de ajuda. Então, a metáfora do dízimo, por exemplo, é isso. Pega uma parte do que você ganha e ajuda. Ajuda a melhorar as coisas, ajuda a humanidade, ajuda quem tem menos que você, né? Então, isso seria a metáfora correta de ser entendida, né? Ajuda o próximo. Mas não, a igreja falou o seguinte, não, dá o dinheiro para a igreja, porque a gente é filho de Deus, a gente é representante de Deus na Terra. Então a igreja católica, por exemplo, né? Vamos colocar assim, Jesus vivia naquela parte lá do Império Romano na época, né? Era um império. E esse Império Romano, ele não acreditava num Deus só, ele acreditava em vários deuses. Uma das grandes revelações da Bíblia, gente, de Moisés, que está lá na tábua,
que ele escreveu, dos 10 mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas. Porque então Moisés descobriu que só tinha um Deus, né? Não é, porque naquela época, por exemplo, o Império Romano acreditava que tinha vários deuses. Tem o Deus Saturno, que governa os ventos, tem o Deus da guerra, tem o Deus da comida, enfim. Eles acreditavam que tinham vários deuses, né? E Moisés foi um cara que falou, não, só existe um Deus acima de tudo. E esse Deus governa tudo. Então, o grande ensinamento do Primeiro Testamento é saber que só existe um Deus e Deus é único. Isso a gente falou no último vídeo sobre a natureza de Deus, né? Mas o que acontece? O povo romano acreditava em vários deuses. Então, eles falaram, não, peraí, tá todo mundo aqui, todos os meus... As pessoas que moram aqui em Roma estão falando que só existe um Deus. Estão falando dessa história de... Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma igreja e falar que só tem um Deus e a gente tem um representante de Deus na Terra. Então o Império Romano criou isso aí para pegar dinheiro do pessoal, através do nome de Deus. Ou seja, isso aí também é uma metáfora que está na Bíblia. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Então, na verdade, essas igrejas são tudo lobo em pele de cordeiro, né? Então, por exemplo, o Papa ele é o representante de Deus na Terra, né, para os católicos. E eles criaram leis. Então, por exemplo, não podia se divorciar. Você casava com uma pessoa, você tem que ficar até o fim da vida com aquela pessoa. Hoje em dia isso é um absurdo. Aí eles vão lá e mudam a lei. Não, agora pode divorciar. Então, hoje em dia o que está acontecendo? O homossexualismo, né, que é o LGBTQI, cada um fica com quem quiser, não tem problema nenhum. Você ama quem você quiser, o direito de amar quem você quiser. Só que a igreja não permite. Então, peraí, que lei é essa que não permite que eu goste com quem eu quiser? Então, a igreja sempre criaram várias leis para dominar o povo, né? E essas regras eles falaram que estavam tudo em nome de Deus, né, gente? E não é verdade, os homens que criaram isso. Então, por exemplo, chegou um momento por exemplo, na Inglaterra, né? Ele tinha um rei lá que queria casar com outra mulher, né? E aí ele foi lá pedir pro Papa, o Papa falou, não pode divorciar, não. Pode divorciar, não. Aí ele foi consultar esse rei, o pessoal da economia lá do reinado dele. Ele falou assim, pô, peraí, se a gente tem que pagar dízimo pra igreja de Roma, por que a gente não faz a nossa própria igreja aqui? Você pode divorciar sim. Na nossa igreja pode ter o divórcio. E aí a gente pega o dízimo, que é uma lei, e em vez de pagar lá para Roma, a gente paga aqui para Inglaterra. Pô, legal, gostei dessa ideia, vamos fundar uma igreja. Aí fundaram a igreja, né? A igreja de Martim Lutero, os protestantes. Então você vê, as igrejas vão surgindo de acordo com as vontades dos governos, não com a vontade verdadeira de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia é um livro em que as pessoas acreditam, tem muita fé, mas muita gente não consegue interpretar a Bíblia e fica preso nas doutrinas da igreja, nessas leis falsas, né, gente? Então, por exemplo, hoje tem essa igreja evangélica, né, que muita gente é aqui no Brasil, que nosso presidente, né, tudo mais, ele utiliza o nome de Deus em vão, né, para falar que doutrinar as pessoas. O que eles fazem, por exemplo, né? Eles pedem dízimo, eles vendem água benta. Não, porque essa água vai curar vocês. Em nome de Jesus, é só você comprar água, que água benta, né? Não, eu vou vender uma vaga no céu. Não, pega um pedaço dessa correntinha aqui que você vai estar protegido. Então você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Então as igrejas ficam controlando o povo, porque eles querem dinheiro. E aí quanto mais gente está nessa igreja, mais voto vai dar para o governador, para o presidente. Então é tudo uma forma de controle social, essas igrejas, né? Porque o que acontece, gente, é o seguinte, o povo, você, o povo que não tem conhecimento, ele acaba sendo escravo. A gente vira escravo do governo, a gente vira escravo das igrejas. E eles usam o nome de Deus para fazer isso. Então é muito complicado. Então a Bíblia é um livro muito importante, cheio de metáforas, cheio de histórias lindas, poesias, salmo, ensinamento. Mas muitas igrejas utilizam isso
as religiões, criando religiões para controlar o povo. E a própria Bíblia tem uma metáfora muito legal, né? Que é o seguinte: se você quer falar com Deus de verdade, você não precisa ir na igreja. Não é lá que Deus está. Ele também está lá, mas não é lá que Deus está de verdade. Deus está na consciência de cada um. Deus está na natureza. Deus está na vida. Então, para você falar com Deus, por exemplo, tem uma metáfora da Bíblia que fala assim: mas tu, quando orar, entre em teu quarto e ore a teu Pai, Deus, que vê tudo que está oculto. E Deus, né, o seu Pai, te recompensará. Então aqui, gente, ele está falando, para a gente falar com Deus, a gente não precisa ir na igreja. A gente tem que, ao contrário, a gente tem que ficar em silêncio, entrar no nosso quarto, se acalmar e falar com a nossa consciência, com Deus, com toda a fé. É ali que Deus está. E é ali que Ele vai fazer. Vai te ouvir de verdade, vai ouvir seu coração e vai recompensar você com seus pedidos, com seus agradecimentos, né? Um outro exemplo de Jesus é uma passagem da Bíblia também, metáfora, que é o seguinte: quando você pecar, quando você cometer algum erro, fazer alguma maldade com seu irmão e você fala, nossa, eu pequei. Não é para você ir lá na igreja e falar, Deus, eu pequei, me desculpa. Jesus fala o seguinte: quando você pecar, primeiro vai lá no seu irmão que você pecou e pede desculpa. Depois você pode rezar para Deus numa igreja, em algum lugar, no seu quarto e tal. Mas primeiro você tem que amar o próximo. Então, se você pecou, vai lá e pede desculpa pro seu irmão. Não é, eu pequei, agora eu vou lá na igreja rezar 10, 20 Ave Maria, ficar falando sem parar, que isso vai resolver meu problema, que nem os padres falam. Não, vai lá, reza 12 Ave Maria, 30 Pai Nosso, que você tá perdoado. Peraí. Que regra é essa que Deus colocou nos padres para falar que eu tô perdoado, sendo que eu não pedi nem perdão pro meu irmão, nem pedi desculpa e nem me arrependi, né? Então a gente tem que entender que Deus não está ali nessas igrejas. E elas usam muito da religião para doutrinar o povo. E eu volto a falar, povo que não tem conhecimento é um povo escravo. Então, se você não quer ser escravo de si próprio, você tem que ter conhecimento e começar a entender essas coisas, a história da humanidade, a história das religiões, como que realmente é a Bíblia, quem são esses autores, porque muita gente ali são sacerdotes inteligentes, é Jesus, é tudo mais, e Jesus mesmo nunca formou uma igreja, por exemplo. Depois que ele morreu, que criaram uma igreja em nome dele. Mas ele não foi lá e falou, não, vou fazer a minha igreja, que igreja de Jesus. Nunca, ao contrário, a igreja que existia na época, que era a igreja da região que ele morava, Jerusalém, que era os judeus, porque ele também era um judeu, ele ia na igreja e contestava a igreja, falava, gente, espera aí, por que vocês estão criando essas leis para dominar o povo, em vez de você ir lá e dar amor pro povo, e dar ensinamento, né? Então, tem uma música do Gilberto Gil que é muito bonita, que fala assim, né? Pra poder falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, e assim vai. Chama Para Falar com Deus, Gilberto Gil, acho que é interessante vocês ouvirem. Então assim, gente, a Bíblia é esse livro maravilhoso, cheio de ensinamento, cheio de coisas, metáforas que a gente pode pesquisar, entender. A gente vai desvendar muita coisa aqui no canal sobre as metáforas da Bíblia, de uma forma em que nós vamos interpretar elas de uma outra forma, sem ser uma visão doutrinada de igreja, sem ser uma outra, né, de nenhuma igreja. E eu falei também que eu era espírita, kardecista. O espiritismo, que é uma grande revelação para a humanidade, também está numa metáfora da Bíblia, né? Que Jesus falou assim, eu vou mandar um Espírito da Verdade lá na frente para esclarecer todas as coisas que estão ocultas, para falar a verdade para vocês. Então o Espiritismo, no caso, ele não é uma religião, gente. Ele é um estudo de como as coisas funcionam, né? A reencarnação, a evolução dos mundos, o perdão, a lei do amor, a história de Jesus mesmo. Então, assim, é o futuro das religiões. Se as religiões pararem de pensar em controlar o povo e começar a ver que realmente o povo
precisa de atenção, de amor, de fé, de ensinamento de verdade, de como as coisas funcionam, aí o futuro das religiões vai ser o espiritismo. Bom, gente, eu tentei explicar o que é a Bíblia, esse livro maravilhoso, cheio de ensinamentos, o tanto que o homem, o ser humano, utilizou ela para escravizar o próprio povo em nome de governos. Eu espero que vocês tenham a interpretação de vocês e que vocês não sejam escravos, que vocês tenham conhecimento e vão atrás e pesquisem, para vocês não pegarem, eu vou lá na igreja, eu vou comprar uma água benta e vou me curar. Isso aí é besteira, gente, isso aí não existe, né? Só para falar mais uma coisinha, o poder da água, os cientistas hoje em dia, eles já provaram que a água, ela tem uma facilidade muito grande de se moldar as moléculas da água de acordo com o pensamento e a vibração que a gente coloca e a intenção que a gente coloca na água. Então, se você abençoar a sua água, a água que você bebe, né, eles fizeram o seguinte: eles colocaram numa garrafinha de água palavras de amor e numa outra garrafinha de água palavras de ódio. E aí eles viram as moléculas, como elas se comportavam. As que tinham amor formaram moléculas maravilhosas, assim, né? Uma construção perfeita. Já a garrafinha de água que tinha ódio, rancor, essas coisas, ela já estava tudo com as moléculas, não eram tão perfeitas as ligações e tudo mais. Isso mostra que a força de energia, de pensamento, de amor, dessas coisas, pode modificar, sim, as propriedades da água, né? E imagina que nós somos formados, nosso corpo 70% é água. O planeta é 70% de água, né? Então, assim, existe muito poder no que a gente ainda tem que aprender, né? Então, por quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, né? Então, assim, faz até mal às vezes você beber água desses lugares, dessas igrejas, sendo que elas são carregadas de energias ruins, né? Por exemplo, que isso você vai beber pro seu corpo. Então, assim, cada vez mais a ciência, a religião, elas estão conseguindo caminhar juntos e provar, né? O quanto um bom pensamento, uma boa energia, uma boa vibração, ela pode fazer bem pro próximo, né? E para nós mesmos, né? Então é isso, gente. Eu não quero que fique muito longo por enquanto. Nós estamos ainda começando, né, nesses estudos. E nível iniciante, a gente vai passando pro médio, depois a gente vai passando pro avançado. Eu desejo a vocês muita luz, que vocês comecem a olhar a Bíblia com outros olhos. Muita paz e muito amor para vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.